Amém? Amém. Número capítulo 27 diz assim: E chegaram as filhas de Zelofade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmão, então a sua herança dará ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como ordenou o Senhor a Moisés. Isto será. Isto a partir de então começará a exercer, a ser um novo estatuto. Meus irmãos, tomai os vossos assentos. É um assunto um pouco, digamos que pouco falado, né, irmãos? Não é um texto bem conhecido, como estamos acostumados com outros. Mas eu creio que temos aqui experiências riquíssimas para tirarmos com essas 5 meninas, no meu ver, provavelmente adolescentes, creio que jovens bem novas, porque elas aqui ainda estão solteiras, e era muito comum em Israel que as mulheres casassem bem novas. Então, é provável que elas fossem aqui 5 jovens novas, talvez adolescentes, que se deparam com essa situação. Nós bem conhecemos que na lei que o Senhor havia já entregado para Moisés, era certo que os filhos, o filho primogênito, receberia o dobro da herança, por ser a força ali do seu pai, e as demais heranças dividir entre os seus filhos homens. Não era normal as filhas mulheres receber ou participar da herança. Número, meus irmãos, Moisés já não está mais editando lei. A lei já havia sido editada em Levítico. Já havia sido prolongada toda a lei. Moisés aqui já está no final dos seus dias. Provavelmente nesse tempo presente, dos que saiu, dos 600 mil que saiu do Egito, provavelmente aqui só está mais vivo Moisés, Josué e Caleb. E Moisés está agora próximo à sua morte. Ele está concluindo o número e dará o Deuteronômio. Por que ele vai escrever o Deuteronômio? Ele não vai reeditar novas leis. Como eu disse, as leis já tinham todas, estavam estabelecidas. Mas aqueles 600 mil que saiu do Egito,
que receberam a lei, todos haviam morrido, inclusive Zela. Haviam morrido nos seus próprios pecados. Observa que elas reivindicam essa questão. Nosso pai não estava entre os filhos de Corá que morreram na rebelião. Até porque, junto com eles, morreu toda a sua casa, seus filhos, suas mulheres e toda a sua família. Mas ela vai dizer, ele morreu no seu próprio pecado, de uma morte natural, como havia determinado pelo Senhor, que todos aqueles 600 que saiu, exceto Caleb e Josué, não entrariam. Então agora Moisés está diante de uma nova geração. Deuteronômio, ele vai reeditar, vai retrazer de novamente todas as promessas, lembranças, os projetos do Senhor para esse povo que agora vai herdar a terra. A lei já havia sido ditada. Porém, 5 jovens, audácia, cheia de prudência, de sabedoria, faz com que Deus cria uma nova lei. Faz com que Deus dê ordem para que uma nova lei fosse criada. Meus irmãos, eu olho para a história dessas moças e dentro daqueles 600 mil homens que haviam morrido, quantas filhas órfãs não havia também ficado? Será que dentro desses 600 mil homens, apenas 5 ficaram órfãs? Quantos, sim, irmãos, que ficaram órfãs sem irmãos? Porque as que tinham irmãos, os irmãos recebiam herança e tinham a obrigação de cuidar das irmãs. Mas elas não tinham irmãos, então elas não tinham ninguém que o cuidasse delas. Mas eu acredito, meus irmãos, que muitas outras ficaram nas mesmas condições. E a gente podemos nos perguntar assim, e por que não se manifestaram? Em tempo algum, a Bíblia não registra nenhuma manifestação dessas mulheres, de outras órfãs, reivindicando direito. Porque havia uma mentalidade o seguinte: esta é a lei que foi dada, esta norma foi decretada, então assim será. Eu me conformo em mendigar no orfanato. Essa era a realidade, meus irmãos. Eles tinham essa convicção. Foi dado a nós essa lei, então mendigaremos o orfanato e nada mais. E com isso se acomodava com a situação. Meus irmãos, quantas vezes nós temos nos acomodado com a situação? Na verdade, quanto mais os dias vão se aproximando, quanto mais vem se cumprindo as profecias para a volta de Jesus, as coisas vêm se apertando e nós estamos nos adaptando. Esta é a verdade, meus irmãos. Estamos nos adaptando a tudo que a mídia nos oferece, a tudo que vem se amoldando à nossa volta e nós vamos aceitando, vamos nos adaptando. A moda está ofertando sensualidade, moral, mas está na moda. Então nós aceitamos. Porque se nós dissermos que está errado, a geração mais nova vai dizer para nós assim: vocês são mente fechada. Vocês precisam abrir a mente, porque hoje é a modernidade. Porque a moda hoje é assim. Vocês são muito fechados, vocês estão lá nas coisas antigas. Vocês precisam se adaptar com a modernidade. Meus irmãos, nós ainda somos chamados para ser sal. Nós ainda somos chamados para ser luz. E nós ainda precisamos exercitar essa diferença. A nossa mente não pode se adaptar à modernidade da atualidade. Não podemos, meus irmãos. Esse é meu propósito. Jamais quero abrir a minha mente e me adaptar
as modernidades que o mundo vem oferecendo. Eu pretendo continuar reivindicando aquilo que louva ao Senhor, aquilo que glorifica ao Senhor. Precisamos permanecer. Essas 5 jovens nos deram uma lição. Não nos acomodamos, não aceitaremos a proposta que nos é dada. É isso que nós devemos fazer nesses dias atuais, meus irmãos. Não vamos aceitar. Não tem jeito para os nossos filhos. É mentira. Tem sim. Essa potestade que está à nossa volta querem nos convencer a parar de lutar pelo nosso direito. Querem nos convencer a parar de lutar pelos nossos filhos. A eles dizem que tudo é normal. A nós diz que não compensa. Isso tudo é obra da potestade que está aí para nós guerrearmos. Não devemos nos acomodar, não devemos aceitar essa proposta, mas estarmos prontos a batalhar, a reivindicar o nosso direito. E o Senhor, meus irmãos, está pronto para abrir-nos porta. O Senhor, Ele é um Deus que cria coisas novas. Deus cria. Deus cria mandamento novo. Ele cria ordenança nova. Ele cria, Ele é especialista. Eu me recordo uma vez que estava passando diante de uma situação difícil e o Senhor usou alguém para dizer para mim: o Senhor cria porta onde não tem porta, o Senhor abre porta onde não tem porta. E diante daquela palavra de esperança, eu procurava por todos os lados aonde é que o Senhor abriria aquela porta. O Senhor não tem essa dificuldade que nós temos, irmãos. O Senhor, Ele não tem necessidade de ter algo para Ele criar. Criou, bará, os céus e a terra. Aleluia. Sem ter nada. Ele não precisou de nada. Ele é especialista em criar situações, momento, oportunidade, aonde nós não imaginamos. Aleluia. E quando o inimigo diz para nós: não tem jeito, não compensa. Muitas das vezes, com a nossa lógica humana, nós olhamos para todos os lados e queremos nos convencer de que realmente não compensa. Que realmente não tem uma saída, não tem uma possibilidade. Mas nós servimos um Deus que cria, meus irmãos. Ele é especialista em criar situações. Ele não precisa de uma base para ele criar. Ele cria do nada. Ele sabe aonde fazer acontecer. Nós precisamos entender que a nossa guerra não está perdida, que essa batalha não está perdida, que os nossos filhos não estão perdidos, que a nossa juventude não estão sem mais solução, sem mais jeito. Nós precisamos entender que para Deus há uma saída. E o que o Senhor quer que nós reivindicamos, que nós lutemos, que Ele cria a situação. Essas moças que estavam condenadas a viver a mendigação do orfanato, elas têm uma atitude entre elas. Falaremos com Moisés. Elas são muito sábias, meus irmãos. Essas moças vão chegar com tanta sabedoria diante de Moisés e vai dizer para Moisés: porque o nosso pai não teve filho, não terá direito de herança? O seu nome será estipado? Olha a sabedoria destas moças. Moisés nem sequer ousou dar a elas
a resposta diante do que já estava determinado nas leis. Moisés poderia dizer para ela o que está escrito na lei. O primogênito recebe o dobro e os demais filhos, homem, ficam conta à parte. Moisés não. Moisés, ele olha para a atitude tão sábia dessas mulheres e leva diante de Deus. Apresenta para Deus. E quem tem a resposta para elas é Deus. Quem tem a resposta para nós, meus irmãos, é Deus. O nosso adversário, ele está criando estratégias de todas as formas. Nós, pelo olho físico, pela questão da razão, da lógica, não conseguimos ver, meus irmãos. Mas se nós deixarmos que os nossos olhos espirituais, por um só momento, veja o que está à nossa volta, nós viríamos demônios em desespero, causando todo tipo de estratégia possível, porque o tempo deles está vencendo. O tempo está chegando ao fim. Eles estão em desespero. Eles estão fazendo de tudo para tragar os nossos jovens, para causar esfriamento na igreja, para desmontar a igreja. E eles usam de todas as formas. E a estratégia mais usada na atualidade é o conformismo. Nos conformamos, irmão. Querem nos convencer. Querem convencer a igreja a se conformar. Querem convencer a igreja a se conformar com esse esfriamento atual dentro da igreja. Meus irmãos, faz uma análise de 10 anos para cá. Faz um retrospectivo dentro das nossas igrejas. E eu falo de uma forma bastante geral. Igrejas cristãs. Igrejas que são a noiva de Cristo. Faz uma análise no nosso tempo atual. Conformismo. Uma das maiores estratégias do inimigo é nos levar ao conformismo. Quer nos fazer se conformar. Tá tudo certo. Nós vamos para a igreja, cumprimos os 3/4 dia de culto. Vamos à igreja, adoramos e voltamos para casa e tocamos a nossa vida e seguimos nossos planos, os nossos projetos. Fazemos projetos tão grandes como se Jesus estivesse a uma eternidade para frente para voltar. Como se tivéssemos tanto tempo aqui. E estamos afogados, meus irmãos, nos nossos planos e projetos para esta vida. São tantos, e às vezes nos desdobramos para dar conta de cumprir com tantos projetos que façamos. Estamos muito focados com as coisas dessa vida. E a potestade do mal, ele quer mesmo que nós assim agimos. Porque enquanto nos entretemos, tentando cumprir os nossos planos e projetos para esta vida, estamos nos distraindo. Estamos nos conformando com esse tempo presente. Não podemos, meus irmãos. Não podemos nos conformar com esse tempo presente. Jesus está voltando, meus irmãos. Aleluia. Jesus está voltando. E as coisas à nossa volta, desde as guerras, das catástrofes naturais, desde o esfriamento do amor, desde o esfriamento na igreja, tudo
tudo vem nos mostrando dia após dia a volta do Senhor. Mas nada, meus irmãos, nada é tão forte na atualidade quanto o desempenho da ciência. Aquilo que Daniel falou. Nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Meus irmãos, algo que a ciência gastava anos e anos para chegar a uma conclusão, hoje se deixa pronto com estalar de dedo. A ciência avançou, a ciência descobriu tudo, a ciência tem crescido até onde vai chegar. E o Senhor disse para Daniel que era nos últimos dias. Esses últimos dias nós estamos... A igreja sabe, a igreja está esperando a volta de Cristo. Aleluia. Mas a igreja sim está trabalhando, sonhando, estudando, correndo atrás de granjear, correndo atrás dos seus bens. Meus irmãos, com grande tristeza no meu coração e sem medo de errar, a maior parte da igreja está mais preocupada com os seus bens, com a sua produtividade nesta vida, com as suas conquistas, com as suas realizações, do que com os que estão perdidos e indo para o inferno. Lamentavelmente, meus irmãos, poucos dentro da igreja, a igreja, poucos estão conseguindo perceber a multidão que está indo para o inferno. Pior, meus irmãos, crentes que estão vendo seus próprios pertencentes, a sua própria família, indo para o inferno, está mais preocupado com o trabalho, com a comida, com as coisas que perecem nessa vida. Investe mais no trabalho do que na oração. E a família, os de perto estão indo para o inferno. Mas está investindo, eu preciso construir, eu preciso granjear, eu preciso comprar. Eu preciso uma vida melhor. Eu preciso me adaptar com a modernidade atual. E assim nós vamos cochilando. Cochilando, meus irmãos. Aquela pessoa que a gente tanto ama está indo para o inferno. E nós estamos cochilando. Como? Comprando, vendendo, preocupado com o preço do boi, preocupado com isso, preocupado com a política. Cochilando. Hilly, irmãos, ele diz em uma das suas palavras que a maior de nossas preocupações deve ser ter azeite. Aleluia. As 10 virgens cochilaram, mas tinha uma diferença entre 5. Ela cochilou, mas ela tinha azeite. Sabe o que é isso, irmãos? Todos nós trabalhamos, todos nós comemos, todos nós precisamos nos vestir. Mas acima da nossa busca por veste, por comida, por bens, deve ser a nossa busca pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus está agindo na nossa vida, meus irmãos, nós não cochilamos, buscando o nosso próprio interesse e acomodado, e achando que está tudo certo, deixamos as pessoas que amamos ir para o inferno. Meus irmãos, já parou para pensar que num velório do ente querido, nós choramos desesperadamente porque sentiremos saudade dele? Mas quase nunca a gente vê alguém desesperado dizendo foi para o inferno e eu não fiz nada. Foi para o inferno e eu achei difícil passar horas de madrugada orando. Foi para o inferno e eu achei tão difícil tirar um dia de jejum. Esta é a realidade, meus irmãos. Somos a igreja que esperamos Jesus. A
potestade do mal, através da mídia e de muitas formas, está nos convencendo que está tudo certo. E o pior, nós estamos aceitando. A imoralidade dessa época terrível está nos convencendo que é nós que somos mente fechada, que isso está tudo certo, que não precisamos para tanto. Nos querem convencer, meus irmãos, e o que é muito triste é que muitos estão sendo convencidos. O que é triste é que parte da noiva está sendo convencida. Parte da noiva está deixando. Meus irmãos, é hora de nós irmos para diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de estratégia. Eu preciso de estratégia, porque a guerra é ferronha. Meus irmãos, essa potestade que está à nossa volta, eles bramam contra nós como leões rugindo. E quando ele escuta, quando ele vê, eles estão sabendo que nós estamos nos despertando, que nós estamos saindo do sono, do acomodo. Eles preparam outra estratégia. Eles vão atrás de estratégia, eles querem nos parar. Só que Paulo, ele vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas é contra essa potestade. Nós somos cientes que precisamos guerrear contra essa potestade. Não levantemos contenda com os nossos filhos, porque nos desobedece. Não, irmãos, não levantemos contendas contra eles. Confrontamos. Precisamos, senão não é guerra, irmão. Se não tiver confronto, não é guerra. Não é guerra. Às vezes, até isso, há uma artimanha. Como assim você não tem fé? Em vez de você ir só orar, você fica aí comentando. Eu digo, eu vou falar até o último dia. Eu vou dizer, pecado é pecado e eu não vou abrir mão. Às vezes eu me deparo diante da seguinte situação. Eu já conheço esse versículo. Eu conheço isso aí. Para que você está dizendo isso para mim? Chega, pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa. Não precisa falar disso. E eu digo, eu continuarei falando sobre isso. Porque, meus irmãos, é a guerra. É a guerra. Essa potestade do mal quer nos convencer de que não precisa mais falar. Não precisa, chega, é muito incômodo. Para que isso? Meus irmãos, nós precisamos nos conscientizar. Será que verdadeiramente estamos guerreando contra a potestade do mal? Guerra tem confronto, irmãos. Guerra tem confronto. E o confronto às vezes dói. O confronto dói, irmãos. No confronto nós somos ridicularizados. No confronto nós somos feridos. Mas eu disse, estou disposta a ser ferida para lutar pelos meus. Estou disposta, meus irmãos. Não temos que nos preocupar com crítica. Não, irmãos. Eu faço aqui, vamos fazer uma conjugação, vamos imaginar que talvez aquelas 5 meninas se reunindo e dizemos, vamos reivindicar, quem sabe o Senhor nos dê possessão e não precisamos mendigar. Talvez entre elas poderia surgir, não, vamos receber uma bronca de Moisés, nós sabemos que não temos direito. Mas essas 5 meninas, elas tiveram a ideia de dizer independente.
Vamos em busca, vamos falar, vamos em busca da misericórdia de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, às vezes nos acomodamos enquanto precisamos ir em busca da misericórdia de Deus. Não vamos aceitar que a crítica nos pare, meus irmãos. Não vamos aceitar que as feridas do combate nos façam recuar. E também não vamos aceitar sermos convencidos que já perdemos. Porque não perdemos e não precisamos perder essa guerra. Nós só perderemos esta guerra, meus irmãos. Nós só perderemos esta guerra se deixarmos ser convencidos de que é assim mesmo e devemos nos conformar com as coisas da atualidade. Aí nós vamos perder, meus irmãos. Porque daí nós vamos recuar. Agora, se nós não recuarmos, nós não perderemos esta guerra. Grande foi a vitória dessas meninas. Observa uma coisa aqui. O Senhor, ao dizer para Moisés, olha o que o Senhor diz. O Senhor vai dizer para Moisés: as filhas de Zelofade falam retamente. Certamente lhes darás posses de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. Olha o que o Senhor ainda continua. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer, observa que a promessa, a resposta que essas meninas buscavam, não ficou somente sobre ela. Mas a resposta que essas meninas precisavam abrangiu a toda a nação. Meus irmãos, o reivindicamento de 5 meninas estendeu a misericórdia do Senhor a toda a nação. A petição de 5 meninas trouxe resposta de Deus para toda a nação. Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos diante da impiedade que esse mundo está tomando conta. E às vezes nós pensamos: a minha oração não vai fazer diferença. A sua oração vai fazer diferença na tua casa, na tua vizinhança, na tua cidade, no teu estado, no teu país. Pode ter certeza que a tua oração vai fazer a diferença, sim. A petição dessas 5 meninas fez com que o Senhor dissesse a Moisés: falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Essa era a petição delas. Mas quando nós pedimos algo para o Senhor vai além, irmão, do que nós pedimos. O Senhor vai além daquilo que pedimos. Aí Ele vai dizer assim: e se não tiver filha? Parou por aí? Não. Se não tiver filha, passa aos irmãos. E se não tiver irmãos? Vai além. Vai aos irmãos do seu pai. Mas e se não tiver irmãos, seus pais? Vai um pouco mais além. Vai aquele que está próximo. Aleluia. Irmãos, o abrangimento que a petição dessas meninas alcança. Glória a Deus. Olha onde a petição dessas meninas chega. O Senhor ouve sim a nossa petição. E Ele muda a situação, irmãos. Ele cria estratégia, Ele cria coisa nova. Ele é especialista. Ele tem resposta para as nossas orações. Glória a Deus. Hey, de rai, de canda. Não vamos desistir dos nossos filhos. Não vamos desistir dos nossos irmãos. Não vamos desistir dos nossos tios. Não vamos desistir dos nossos vizinhos. Não vamos desistir daqueles que estão próximo de nós. Vamos nos sacrificar um pouco mais, meus irmãos. Se tivermos que cochilar, que cochilamos direcionado pelo Espírito Santo.
Se tivermos que estar cochilando por um momento, mas que seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Não nos acomodemos, meus irmãos. Deus, aleluia. Não nos acomodemos. Porque o nosso Deus é Deus que muda situações. E a potestade, irmãos, está fazendo a festa. Estão se sentindo vitoriosos. Estão muitas das vezes rindo de nós. Porque a vitória deles está em nos fazer recuar. A vitória do adversário, a vitória do inimigo, é nos fazer recuar. Ele quer nos amedrontar. Eles querem nos convencer de que não tem jeito. Eles querem nos convencer de que nós devemos nos acomodar e aceitar. Não vamos fazer isso não, meus irmãos. Não vamos aceitar. Não vamos nos convencer. Não vamos admitir. Vamos partir para essa guerra. Nós temos armadura, meus irmãos. Aleluia. Paulo nos deu a lista das armas a manusearmos. E a maioria delas é para nos proteger. Só que ele nos dá uma que ataca. E é com essa que nós temos que atacar. Palavra de Deus. A palavra, a espada, meus irmãos, que é a palavra. Essa é nos dada para confrontar. Aleluia. Não se preocupa quando te criticarem, porque você está confrontando. Eu tenho vivido isso, irmãos, dia após dia. Eu tenho vivido isso muito próximo de mim. Eu apresento dentro da palavra. Essa normalidade de vocês não está aceita pela palavra. E sou confrontada. Sou atacada. Mas não pretendo parar, meus irmãos. Não pretendo parar. Não pretendo. Não pretendo guerrear contra a carne e sangue. Não pretendo guerrear contra a minha família. Não pretendo guerrear contra as pessoas perto de mim. Mas pretendo confrontar com a palavra. Tenho buscado do Senhor estratégia. Tenho buscado do Senhor atitude. Tenho buscado do Senhor disposição e coragem para atacar, para confrontar usando a espada da palavra. Aleluia. Porque se assim nós fizermos, nós vamos fazer a potestade recuar. É eles que têm que recuar, meus irmãos. É a potestade do mal, não somos nós. Não temos que ter medo, não temos que parar, mas precisamos seguir em diante. Precisamos levantar a espada e ir para cima. Confronto com a palavra. Não aceitamos a modernidade deste mundo. Não aceitamos a naturalidade que esse mundo quer infiltrar na nossa cabeça, na nossa igreja. Não aceitamos. Vamos partir por ataque. Vamos nos sacrificar um pouquinho mais, meus irmãos. Vamos nos doar um pouquinho mais. Vamos sacrificar um pouco mais esse corpo. O nosso irmão leu que nós devemos ofertar ao Senhor o nosso corpo físico. E ele diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Precisamos nós, irmãos, recuar o nosso sacrifício, a nossa carne, sacrificarmos a nossa carne, sacrificarmos mais em pró das pessoas e menos em pró das coisas. Observa que nós vivemos esse tempo em que se sacrificam mais pelas coisas, menos pelas pessoas. Mas nós precisamos nos sacrificar mais pelas pessoas e menos pelas coisas. Porque a nossa esperança, meus irmãos, é a vinda de Jesus. Aleluia. A nossa esperança, a nossa alegria, o que nos move é a vinda de Jesus. E essa esperança na vinda de Jesus, irmãos, deve fazer com que nós tenhamos uma visão horizontal, à nossa volta, as pessoas que estão despercebidas.
que estão perdendo a oportunidade de viver esse momento glorioso conosco. Aleluia.